Olá, que alegria é ter você aqui mais uma manhã no terceiro dia desta jornada. A semana mal começou e já tem sido uma bênção. Eu espero que seja uma bênção para você também. Hoje nós iremos falar sobre os dons do Espírito Santo. Então aproveite agora este momento para cantar, louvar e pedir a Deus que Ele desperte os seus dons em nós. Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui avivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, mas alegria onde achar, receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Senhor, mais uma manhã nós nos encontramos aqui para pedir, para implorar a Ti pela presença do Teu Espírito em nossa vida. Por favor, seja presente no lar de cada uma dessas pessoas que aqui estão assistindo a live. Que o Teu Espírito enche esse lar de graça, de sabedoria e fica conosco. Transmita a Tua mensagem através do mensageiro e apesar do mensageiro que o Senhor escolheu. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós seguimos nos nossos 10 dias de clamor, diante dos 365 dias que nós temos separados para a oração. E para a mensagem de hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o que está escrito a partir do verso 7. E a minha versão diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecias, e a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Esse texto, de uma forma interessante, ele fala sobre
os dons que nos são concedidos, e ele fala sobre quem é o autor desses dons, quem concede esses dons para nós. É o Espírito Santo. Nós temos uma variedade de dons aqui, mas o que não podemos ignorar é o que o verso 11 diz: um só é o Espírito que realiza todas estas coisas, ele distribui todas estas coisas. Não há um dom mais importante do que o outro. Não é o dom de falar mais importante do que o dom de orar. Não é o dom de recepcionar as pessoas na igreja mais importante do que o dom de clamar pelas pessoas que virão à igreja. Todos os dons, eles têm uma única origem. Essa origem é o Espírito Santo. Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos: recordava-lhes os dons do Espírito Santo que haviam recebido e mostrava que era privilégio deles fazer constante progresso na vida cristã, até que alcançassem a pureza e santidade de Cristo. Em tudo, foste enriquecido nele. Escreveu em toda palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que a ênfase de Ellen White é também no fato de que é o Espírito Santo quem concede os dons para a sua igreja. Os dons, eles não são dados para o orgulho próprio. Os dons não são dados para que um se ache maior do que o outro. Não, de forma alguma. Essa é exatamente a razão pela qual, no mesmo contexto, Paulo, terminando o capítulo 12, ele começa o capítulo 13, dizendo que não importa qual dom você tenha, existe um caminho sobremodo excelente. Existe algo que se sobrepõe a todos os dons. E você conhece bem o capítulo 13 de 1 Coríntios, fala sobre o amor. Você pode ter o dom de curar, o dom de falar, o dom de profetizar, mas se não tivermos o amor, nada disso importa. O dom, ele tem a sua utilidade, o Espírito nos concede esse dom. Só que mais importante do que isso, é a forma como esse dom é transmitido. É com o amor, é pelo amor. E é o Espírito quem coloca em nós esse amor também. Eu não posso ignorar o fato de que o texto que acabamos de ler, ele fala de uma diversidade de dons. E quando eu vejo no livro Atos dos Apóstolos, encontrado aqui na Bíblia, o livro dos Atos, eu percebo todas essas variedades de dons sendo manifestas de alguma forma na vida dos discípulos, enquanto eles proclamavam a mensagem de Jesus. O texto que acabamos de ler diz que existe o dom de línguas. E eu olho para o livro de Atos, capítulo 2, e no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e os apóstolos pregaram em diversos idiomas. E assim milhares de pessoas se converteram a Jesus naquele dia. O texto fala também sobre palavra de sabedoria. E Atos capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: então Pedro se levantou e com muitas outras palavras os advertia. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, palavra de sabedoria, sendo manifestada no Pentecoste com o derramamento do Espírito Santo. Ele também fala sobre a palavra de conhecimento, ou palavra de ciência em algumas versões. Em Atos capítulo 4, diz que com autoridade Pedro apresentou as verdades específicas e que elas não podiam ser contestadas porque eram palavras de conhecimento, palavras de ciência. Ainda o texto que lemos em 1 Coríntios 12 fala que a fé é também um dom. E eu olho para o livro de Atos e eu percebo Estevão testemunhando da sua fé mesmo em face da morte. O texto ainda fala de outros dons, como por exemplo os dons de cura. Então, Atos capítulo 5 diz o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Mais um dom que foi manifestado na vida dos apóstolos. Operação de milagre, também Atos capítulo 3, diz: e disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Você conhece bem essa história? Curas, milagres que aconteciam mediante o poder do Espírito Santo sendo derramado na vida dos apóstolos. O dom de profecia também é mais um dos dons relatados aqui. E, novamente, eu olho para a vida de Estevão e percebo profecias que apontavam para ele. Eu percebo
os apóstolos profetizando, as filhas de Felipe profetizando também no livro de Atos dos Apóstolos? Ainda o texto nos fala sobre discernimento de espírito, o dom de discernir o espírito. Quando Ananias e Safira tentaram enganar a Pedro, Pedro discerniu que eles estavam tentando enganar, na verdade, tentando mentir para o próprio Espírito Santo. Ele discerniu o espírito daquela fala de Ananias e Safira. E por fim o texto fala sobre interpretação de línguas, algo que está intimamente ligado ao dom de línguas. Uma pessoa que tem o dom de línguas, ela tem o dom de interpretar as línguas também. O que eu estou querendo dizer é que todos esses dons, eles foram derramados sobre a igreja, quando o Espírito foi derramado sobre a igreja. Não importa qual seja o dom, de que forma o Espírito se manifestará na vida do cristão. O que importa é que se o Espírito estiver, o cristão obterá algum dom para o crescimento da igreja, para o avanço da igreja. Amigos, eu não sei qual é o dom que você tem. Aqui tem pessoas que têm diversos dons possíveis. Dom de falar, dom de cantar, dom de receber, dom de discernir espíritos, dom de línguas. O que me importa é que todos esses dons, eles foram concedidos pelo mesmo Espírito. Foi o mesmo Espírito que concedeu a um o dom de cantar, a outro o dom de falar, ao outro o dom de receber, ao outro dons diversos. Portanto, o dom que você tem foi concedido a você por meio do Espírito. E esse dom ele não vai valer de absolutamente nada se você não tiver amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz que acima da fé, acima da esperança, está o amor. Meus amigos, meu apelo para você nessa manhã é que você, de fato, reconheça os dons que Deus concedeu a você, mas que acima de reconhecer os dons, que você consiga amar as pessoas que têm dons diferentes, para que na diversidade de dons possamos ser unidos num único propósito. Você vai ouvir uma canção agora, porque ao ouvir essa canção, você terá a oportunidade de conversar com Deus, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me escolheu para me conceder esse dom. E ao reconhecer o dom que lhe foi dado, que você possa usar para a glória de Deus. Reconheça também os dons de outras pessoas, de outros membros da nossa comunidade, da nossa igreja. E após essa canção, eu irei orar com você. Então, ouça essa canção, reconheça os dons que você tem e, acima de tudo, entenda que se não tiver o amor, o dom de nada vale. Espírito Santo, com teu poder renovar, eu quero ter a vitória, vem me purificar, vem guiar o teu povo e convencer corações, consolar os cansados e libertar das prisões. Vem, Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza em para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu posso ter, outra vez convocar para agir. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo, com teu poder
Senhor, mais uma vez, nós queremos implorar que o Senhor nos batize com Teu Espírito. Senhor, não permita que saiamos de casa sem recebermos o Teu Espírito Santo em nossa vida. E que ao recebermos o Espírito, quando Ele nos capacitar com um dom, o que Ele já tem feito, que cada pessoa que está assistindo essa live reconheça o dom que pertence a Ti e que o Senhor confiou a essa pessoa. E que ao reconhecer os dons que vêm somente do Senhor, elas possam usar para proclamar, para pregar o Evangelho. Derrama o Teu Espírito sobre essas pessoas. As ajude a compreender e a discernir o dom que o Senhor concedeu a elas. E ajude-as também a usar esses dons para proclamar a mensagem da breve volta de Jesus. Nos batize com Teu Espírito. É o que eu te suplico. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Mais uma vez, lembre-se que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom.